Olá, eu sou Ednei Quaresma e empreendo há mais de 20 anos, sempre no setor educacional, buscando transformar a vida das pessoas por meio da educação. Hoje, eu também sou sócio conselheiro do Instituto Êxito e estou aqui para te fazer esse convite, para que você possa embarcar nesse grande propósito de transformar a vida de milhões de jovens por meio da educação. Não interessa que segmento você atua empreendendo, o que importa é a sua vontade de transformar conosco a vida de milhões de jovens. E você pode contribuir com a gente gravando cursos, fazendo palestras, mentorias. Se interessou? Então vem ser nosso sócio aqui do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Acesse o link aqui embaixo ou escaneie o QR Code. Estamos te esperando. Disciplina é o principal combustível para o sucesso e para a prosperidade. E só vence quem tem essa capacidade de conseguir conviver com a dualidade do erro e do acerto. Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito.
Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Eu quero compartilhar uma coisa que tem sido para mim hoje o meu cotidiano. Em janeiro, quando eu voltei da Itália, eu tinha uma coisa que era um cenário que já estava se apresentando na Europa como um cenário pandêmico. E quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que a gente se reuniu no Instituto foi: vai mudar, e precisamos mudar rapidamente. E nesse momento eu comecei a acompanhar vários profissionais, vários empresários, vários empreendedores, e eu acho que isso passou a ser muito a rotina de todos nós dentro desse cenário. O ponto é que eu costumo dizer que sempre que esse cenário que apareceu agora, é como se a gente eu uso uma metáfora que é assim, é como se muito da sujeira foi para baixo do tapete e se fez de conta sobre muitos temas. E temas que, quando surge esse cenário pandêmico, parece que o tapete é levantado, sacudido e evidenciado. Mais do que nunca, todas as dificuldades que antes eram simplesmente, ok, quando eu tiver tempo eu vou resolver, quando eu tiver tempo. E a gente começa a perceber uma coisa que o cenário digital, o que parecia ser uma realidade tão evidente, tão clara, que precisamos ter um cenário digital mais forte do que nunca. É incrível, porque quem não fez esse digital antes passou a ter uma dificuldade gigantesca nesse período pandêmico. Isso é, começa a se criar todo um mecanismo de tentar correr atrás. Começa a se falar de cenário de inteligência emocional. Aquilo que se falava tão bravamente, heróico, todo mundo falando assim, sabe o que é? Eu fiz o trabalho com o Goleman, já li o livro do Goleman, e mais do que nunca, hoje se fala de uma coisa que não é um faz de conta, a gente fala de uma pressão gigantesca em que muitos dos líderes se viram completamente sem condições de suportar essa pressão interna que foi sendo criada. E se falava muito de uma coisa que era: precisamos mais do que nunca gerar soluções. E é incrível porque as pessoas começaram a buscar soluções, referências de soluções para esse cenário que nós estamos vivendo em eventos passados, para uma situação que era inédita. E aí a gente começa a perceber exatamente toda uma parte de
de resistir a, a, essa, a essa quebra de padrão. Aquilo que a gente falava antes como o pensamento disruptivo, a necessidade de termos um pensamento disruptivo, passou a se tornar mais do que nunca obrigatório. Isso é, precisamos ter uma ação disruptiva, não mais um pensamento disruptivo, porque em algum momento não tem solução que seja evidenciada, que exista uma referência passada para a situação que nós estávamos vivendo. E aí eu vi que em algum momento foi colocado o tema de o líder em tempos de crise, e é tão interessante como aquela lição máxima que era: durante a crise é que o líder aparece. E durante a crise nós não tivemos líderes. Nós não tivemos uma referência que dissesse claramente, norteasse as ações. E aí a gente começa a fazer uma coisa que é bater cabeça. E cada vez mais a gente está vendo que o cenário ele não se torna produtivo em função de uma ausência de uma referência de liderança. Isso é, aqui não é uma questão política falando, tá, gente? É só uma questão de liderança. Isso é, o cenário, quando ele perdeu uma orientação clara de qual é o caminho a ser percorrido, hoje nós estamos falando de um lockdown mais intenso do que se falava de uma necessidade lá em março. Porque a gente está vendo uma coisa que os amigos do Círio, do Einstein, falam que assim, nós estamos caminhando para a segunda onda engatar na primeira. Isso é, nós nem tivemos ainda a primeira e já estamos falando da segunda. Isso é, esse cenário em que o número está crescendo absurdamente. E a gente começa a olhar que você fala assim, nesse momento nós temos o cenário, e dentro desse cenário nós temos uma pequena, grande ação. O que se tornou uma referência quando a gente falava assim, precisamos ir no Vale do Silício, precisamos ir para Tel Aviv, era exatamente uma ideia que era o pensamento de um startupeiro, o pensamento de quem realmente vai montar uma empresa de sucesso, de quem vai montar. E a gente começa a perceber que dentro desse cenário, as pessoas, os empresários que mais se deram bem, são exatamente, hoje, mais do que nunca, os empreendedores que efetivamente souberam transitar dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje. Esses empreendedores que souberam surfar essa onda. Então, quando a gente fala assim, no primeiro momento quando a gente fala o domínio, a competência pessoal, o domínio das suas emoções, a capacidade hoje de gerar uma comunicação e um relacionamento mais intenso do que vinha sendo produzido anteriormente, uma capacidade de gerar alternativas e soluções tão rápidas que impactem, e principalmente criatividade e inovação se tornou a palavra, não é a palavra de ordem, a obrigação hoje de qualquer profissional. Eu acabei de sair de um congresso internacional que reuniu 122 mil participantes. E aí você fala assim, nós tínhamos congressistas da Finlândia, congressista de Portugal, congressista dos Estados Unidos, e aí você fala assim, esse é um evento que não tem precedente em termos de congresso no Brasil, de você ter reunido 122 mil participantes. E aí a gente olha e se diz, esse é um cenário que nós temos hoje quando, em algum momento, a gente começa a definir qual é o resultado. E dentro desse resultado o que é que eu preciso desenvolver em termos de comunicação, do domínio dessa comunicação. Mas, principalmente, o que eu sempre estou comentando a pergunta não é mais qual é o obstáculo, qual é o desafio, e sim o que precisa ser feito quando eu estou lidando com esse desafio. Nesse momento, mais do que nunca, tudo aquilo que era um pecado para um empreendedor, como não ter definido o seu posicionamento, não ter claro o seu método, não ter essa capacidade
de gerar uma ação impactante. Vai se tornando hoje cada vez mais esse cenário que o Fernando está falando. É assim, se nesse momento, se a pessoa ela não fez acontecer, não vai fazer. Por isso que grande parte ainda dos profissionais com quem eu tenho trabalhado nas mentorias, eles começam chegando exatamente como se estivesse esperando uma solução mágica, onde eles conseguissem transitar com falta de posicionamento, falta de clareza do seu método. E é incrível que, quando a gente fala qual é o ponto mais fundamental hoje para a gente, mais do que fazer uma virada de chave para o sucesso, para criar o sucesso na vida. É exatamente uma coisa que eu tenho comentado, que é assim, o grande desafio de todo líder é romper definitivamente com uma ideia de intuitivo. Sabe o que é? Eu sou uma pessoa intuitiva, quando eu vejo, já estou lá fazendo, e eu sempre dou uma referência que é a referência do comandante Rolim. É quando, naquele momento, o Rolim ele tinha uma consciência tão clara de todos os passos que ele fazia para gerar o resultado, e ele conseguiu replicar isso como se fosse uma franquia dentro da TAM. Todos os seus liderados, todo o seu corpo gerencial sabia exatamente o mindset do comandante Rolim. E até mesmo as histórias, né, as lendas que surgem quando a recepcionista de uma área de entregas de carga faz a mesma coisa e diz o quê? Por que você fez isso? Porque o comandante Rolim teria feito a mesma coisa. Esse tipo de pensamento hoje continua sendo o grande gap, o grande desafio hoje dentro dos cenários. Isso é, termos cada vez mais empreendedores que saibam replicar a sua expertise, saibam replicar exatamente o seu mindset, de forma que ele consiga ter uma equipe que pense como ele, que saiba executar exatamente aquilo que ele faz, para que ele tenha tempo de produzir exatamente a parte estratégica dentro de tudo aquilo que ele vai se posicionando. Por isso que hoje, o que eu sinto e o que eu tenho vivenciado nesse período, desde março até agora, é que parece que nós temos um pequeno, grande desafio. Às vezes, a estratégia da pessoa, ela é até boa, só tem um pequeno pecado. Só está faltando ter uma pessoa que saiba executar essa ideia. Então, eu estava brincando com um rapaz que falou assim, eu quero ser palestrante. E eu falei assim, o quanto você assumiu a identidade de quem você precisa ser para ser o palestrante que você sonha ser. Por isso que muito mais do que uma ideia hoje, é o desafio de ser quem você precisa ser para executar o resultado que você deseja executar hoje. Por isso que tem uma parte que é exatamente o pequeno grande desafio individual desse empreendedor, no sentido de construir o resultado que ele deseja. Por isso que entre aquilo que ele tem como ideia e aquilo que ele vai efetivar como ação, existe um espaço muito grande. E é por isso que, quando eu venho trabalhando hoje dentro dos processos de mentoria, mais do que a estratégia, é o pequeno grande desafio de fazer com que a pessoa se sinta e defina no que ele é referência, no que ele é especialista. E por incrível que pareça, quando você pede para um profissional definir em uma linha, você é especialista em produzir qual resultado? E muitas vezes você vai ver que a pessoa se perde numa expressão interminável de coisas e se esquece de definir algo que seja impactante e uma clareza no apresentar a sua ideia, de forma que esteja extremamente claro para todas as pessoas que participem. E uma das coisas que eu brinco com o pessoal falar assim, tem gente que reclama que amigo e familiar
não ajuda a vender os produtos. E aí, às vezes eu pergunto, e você ensinou? E você ensinou essas pessoas a como vender os seus produtos? Porque muitas vezes a pessoa não tem clareza para ela e ela não tem clareza na forma de apresentar e vender os seus produtos. E quando os resultados não acontecem, parece que é sempre um fator externo, mas é como se essa própria pessoa, esse próprio empreendedor, não fosse o seu maior desafio na hora de apresentar, vender e posicionar o seu produto. Por isso que tão importante quanto aquilo que ele tem é exatamente o desafio que ele tem de ter uma clareza mental, um mindset poderoso. E uma das coisas que tem sido muito forte, eu venho trabalhando com a Universidade de Parma e a gente vai criando um cenário. Em 2005 se descobriu que nós temos uma coisa que é um sistema chamado Embodied Cognition, isso é, cognição corporificada. Isso é, a minha mentalidade, ela começa a ser definida a partir daquilo que eu estou experimentando. Então, quando eu estou experimentando, quando eu tenho uma experiência e essa experiência está sendo exatamente o que eu estou vivendo, essa experiência começa a se tornar parte da minha cognição. Isso é, parte do meu mindset. E uma das coisas que tem sido muito forte quando a gente olha através desse olhar da neurociência é que quanto mais esse empreendedor, quanto mais esse profissional, esse empresário, ele fica patinando, ele se sentindo dentro desse atoleiro, mais ele vai incorporando a sensação de impasse dentro do seu mindset. Então, é como se ele ficasse fazendo um loop mental e repetindo os mesmos furos em termos estratégicos que ele vinha apresentando antes. Então, por isso que tão importante quanto qual é a experiência que hoje eu me permito gerar para mim mesmo. Então, por isso que dentro dos processos de mentoria, uma das coisas que eu tenho trabalhado com o pessoal é exatamente gerar experiências na criação de rede de proteção, de uma rede onde cada vez mais as pessoas estejam interagindo, como se estivesse fazendo uma construção coletiva de um projeto único. Então, não é como se a gente estivesse juntando vários startupeiros e todos esses startupeiros eles estivessem trabalhando conjuntamente para produzir o sucesso de todas as startups. Então, esse sentimento é simplesmente produzir uma coisa que dentro disso como que você gera uma confiança inabalável em alguém quando você está propondo simplesmente uma ação mental e não uma ação física, onde isso produza um sentimento de emoção. Por isso que para gerar esse novo mindset, incorporar cognitivamente um novo padrão de mentalidade, você precisa fazer com que a pessoa chore, ria e ela tenha toda uma intensidade emotiva dentro de tudo aquilo que ela está vivendo. Então, por isso que quando a gente vai criando, quando eu crio essa rede de proteção, a grande metáfora é como se, nesse momento, eu estou querendo que a pessoa aprenda a ser um trapezista. E mais do que fazer um salto no vazio, eu quero que ele experimente como é ousar em um novo movimento, em uma nova ação. Por isso que a ideia da rede de proteção um trapezista, ele ousa experimentar um novo movimento se ele tiver uma rede de proteção que dê essa segurança para ele ousar. No momento em que ele não se sente com essa rede de proteção, ele simplesmente vai fazer o trivial e ele vai fazer aquilo que ele vem fazendo desde sempre. Então, por isso que, dentro do processo da mentoria, é a construção de uma rede de proteção através de todas as pessoas que estão participando, para que eles possam se sentir
desenvolvendo um passo a passo, onde cada passo gere uma confiança, até que seja percebido agora como uma ação que gere resultados. Um resultado pequeno, 2, 3, 4, 5, 10. Na Itália, uma das primeiras coisas que, em março, foi exatamente o presidente de uma empresa de feiras, e ele falou assim, simplesmente parou, tudo foi cancelado, praticamente até dezembro nada acontece, tudo cancelado. E eu falei assim, legal, novos tempos. E aí, a primeira coisa qual é o mindset dele? O mindset limitante é colocar atenção em todas as impossibilidades. E aí, nesse momento, uma sensação de desproteção, uma sensação de que ele estava completamente só dentro desse contexto. Quando a gente começou a trabalhar com ele, a pergunta era, primeiro, você é especialista em produzir o quê? E aí ele diz, bom, a minha especialidade é levar uma empresa e um profissional a apresentar o seu produto para um mercado de compradores. Ok. E aí eu perguntei para ele, falei assim, qual é a forma de você continuar fazendo isso que não seja através da forma tradicional? Ele falou assim, não existe forma. Eu falei assim, ok, jóia, se nos próximos 10 anos não for mais possível fazer feira nenhuma, o que é que você vai fazer para produzir esse resultado? Ele simplesmente ficou preso dentro desse mindset. E durante uma semana se trabalhou dentro do contexto, e é isso a ideia de se trabalhar esse contexto de rede de proteção, é que, nesse momento, ele começa a se dar conta de que o objetivo dele não é a feira. O objetivo dele é levar uma empresa a entrar em contato com o máximo de compradores possível. Na mesma semana, se juntou uma equipe de desenvolvedores de sistema, programadores, e ele montou, hoje, que está sendo uma das maiores feiras virtuais, onde todos os compradores internacionais estão fazendo parte delas. Então, quando a gente fala assim, como que você produz um resultado? Se você não tem consciência de qual é o objetivo primário que você tem, qual é a referência de resultado do que você quer produzir. Então, hoje, quando o Giovanni, ele fala assim, hoje eu estou conseguindo ganhar mais dinheiro com esse projeto virtual do que com a feira real. Então, a gente olha e se diz, é o que está sendo o cenário. Então, quando o Geraldo estava falando, esse é o novo normal, a gente vai fazer o quê? Não é fazer coisas diferentes do que a gente faz, é pensar diferente, é ação diferente, para produzir o quê? O mesmo resultado. Isso é, qual é o resultado que você produz na vida de alguém? O que vai mudar agora talvez, o jeito de fazer isso, porém, o resultado vai continuar sendo exatamente o mesmo. Por isso que, quando eu vou conversando tanto com os profissionais da Itália, aqui do Brasil e nos Estados Unidos, parece que o cenário fala exatamente da mesma realidade. A resistência em pensar de forma diferente um jeito de produzir o mesmo resultado. Então, isso é hoje o cenário que nós temos hoje. Por isso que essa virada, ela primeiro precisa bater numa coisa que eu preciso muito fortalecer a competência pessoal. Segundo, eu preciso melhorar muito uma capacidade de gerar uma nova comunicação. Terceiro, uma competência cognitiva. E quarto, gerar uma competência produtiva que permita gerar essa criatividade e essa inovação que esse novo cenário pede. Legal?
E eu acho que maravilha, gente. Bom, gratidão. Que aula, obrigado pela aula, querido. Obrigado, Edu. Gratidão. E a forma como ele fala, hein? Uma hipnose, hein, cara? Muito legal, quero agradecer ao nosso sócio conselheiro Eduardo Chinachique por essa excelente aula. Não foi não apenas como virar a chave para o sucesso, né, mas uma reflexão sobre esse momento atual e como nesse momento você superar e se transformar, né, para viver nesse novo normal, né, Eduardo? É um novo normal que a gente tem que se reinventar. Não só nós, pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas. Pessoas físicas têm que se reinventar, e a reinvenção das pessoas físicas passa por uma série de atos, né? Entre eles a qualificação profissional contínua, né? Porque vivemos na sociedade do conhecimento, mas também a criatividade, a inovação. E as empresas, como se reinventar nesse momento, né? Elas têm que se reinventar também. E essa reinvenção também passa também pela criatividade, pela inovação, pela utilização de sistemas modernos de gestão, do sistema de moderno socioambiental e por aí vai. Mas são momentos de reflexões, temos que mudar, temos que nos reinventar, pena de sucumbir, né? De padecer da síndrome da Kodak. Isso que Eduardo tinha falou com muita propriedade, de uma forma quase que hipnótica. Querido. Muito, Eduardo, a gente vai ouvir os outros dois palestrantes, né? E depois, se você puder ficar para o final, aí vamos abrir para o debate. Eu vou convidar agora o Luiz Augusto, né? Que é o nosso segundo palestrante, fundador do nosso instituto, é um guerreiro, é um empreendedor guerreiro lá da nossa terra, de Pernambuco. Conheço o Luiz há mais de 20 anos, inclusive. Ele trabalha para o Grupo Ser Educacional, quando o Grupo Ser Educacional tem 80 alunos, hoje tem quase 200 mil alunos. Ele que faz toda a publicidade do grupo. A agência dele é a maior agência de publicidade do Norte e Nordeste. E quando começou, era uma agência bem pequenininha também, assim quando a gente começou, era uma instituição com 480 alunos e ele pegou a publicidade do grupo e hoje ajudou o grupo a se transformar no que ele é hoje. Ele é o CEO da Agência Unicomunicação, né, e vai falar sobre transformar para inovar, exatamente o que o Eduardo falou agora há pouco, a trajetória da Agência 1. E eu queria aproveitar a oportunidade para passar a palavra para o nosso vice-presidente, o Celso, que irá conduzir depois a presidência dessas palestras e depois conduzir o debate no final. Então, Celso, com a palavra aí para depois ouvir o nosso palestrante. Não, eu queria dizer que não é por acaso que o seminário se chama Facing the Giants, né? Nós estamos encarando aqui verdadeiros gigantes, né? E o Eduardo representou esse gigante falando do valor das emoções, falando das redes de proteção, coisas que vão ficar na nossa mente pelas próximas semanas, porque tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Eu vou acompanhar os próximos palestrantes, depois vou ajudar na produção do debate. Para te interromper aí, eu soube agora que o Eduardo vai ter que sair, então você podia abrir as perguntas para ele já e depois aí passa para os outros palestrantes que vão ter mais tempo. Então vamos curtir esse gigante um pouquinho mais. Quem é que gostaria de fazer perguntas, por favor? Celso. Deixa eu agradecer a generosidade, tá? Janguier, Celso, porque eu vou, por abrir esse espaço agora, tá, gente? Gratidão. Gratidão a você. Com a palavra, quem pediu? O Cláudio. Cláudio. Fui eu, tudo bom? Tudo ótimo. Fala, amigo. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que estuda muito bem aí os aspectos humanos. Eu tenho uma empresa de tecnologia que nós temos 400 colaboradores aproximadamente e, através do nosso departamento de talentos, nós fizemos uma pesquisa durante a pandemia
para entender como é que estavam os nossos colaboradores, né? E, posterior a isso, ouvindo eles, nós fizemos uma pesquisa para saber quem gostaria de continuar trabalhando em casa. E, para nossa surpresa, a gente teve um índice altíssimo de pessoas, dos nossos colaboradores, que querem continuar em casa. 78% da equipe se manifestou se colocando à disposição para continuar trabalhando em casa. O que é que você enxerga com relação a esse fenômeno aí que aconteceu? Isso, para mim, significa verdadeiramente um novo normal, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu sempre brinco que quando os bares abrirem, o novo normal vai virar normal do mesmo jeito. Mas o que é que você considera que foi o fator motivador para que 78% da empresa externassem o desejo de continuar trabalhando em casa? Gratidão, Cláudia, pela pergunta. É muito importante que a gente perceba que, a partir de fevereiro, praticamente o mundo mudou completamente o mindset. Então, quando a gente diz assim, esse momento que nós estamos vivendo agora, ele praticamente seria impossível. Lotar o Allianz Arena com carros e fazer um super seminário com carros estacionados, drive-in, era impraticável. Então, a gente começou a criar essa quebra de padrão e, principalmente, alguns valores humanos começaram a ser resgatados. Aquilo que a gente dizia uma época que o home office era alguma coisa em que as pessoas não sabiam como lidar com isso, começou a ser quebrado, principalmente porque, por incrível que pareça, a produção de home office passou a ser maior do que o presencial. Eu venho acompanhando o Sebrae Nacional e eles têm trabalhado mais em home office do que presencialmente, estatisticamente falando. Com a grande vantagem é que agora a gente tem alguns ganhos que são ganhos afetivos. Eu estou mais próximo do meu filho. Aquela mulher, acho que todos nós já identificamos que mulher abre mão de cargo de diretoria e de presidência porque tem um valor família que é maior do que tocar uma empresa. Então, nesse momento, você vai ver que isso está muito presente. Mulheres que se dão conta de que podem ficar com seus filhos em casa e produzir. Então, esse ganho, essa possibilidade, ela começou a se tornar viável e viabilizante de manter o mesmo resultado em termos de negócio. Então, os valores humanos agora, eles começaram a se tornar muito mais viáveis de serem vividos. Aí a gente estava questionando, podemos diminuir o congestionamento de carros em São Paulo, nas grandes cidades? Sim, porque agora a gente pode diminuir até 50% de carros na rua, porque as pessoas vão ficar em casa, né, trabalhar. Então, observe como se flexibilizou resultados que antes nem se questionariam mais. Então, é esse momento em que aquilo que a gente, assim, agora é uma questão que a gente chama de rede neural. Aquilo que a gente diria assim, como nós somos prisioneiros dos nossos hábitos, nós fomos forçados a expandir as nossas novas conexões, novas sinapses. E isso levaria anos, às vezes, para a gente viver. E nós fomos obrigados a ativar e expandir essas novas sinapses. Então, isso agora se tornou esse novo padrão de pensar e de se permitir experimentar. Então, aquilo que a gente diz assim, você se permite experimentar? Agora, a partir de fevereiro, nós fomos obrigados a experimentar. Então, aquilo que a gente dizia antes, a gente poderia ou não, a gente se viu obrigado a fazer. Então, eu estou dentro de um... E você imagina, Cláudio, que você, falando de tecnologia, você imagina quanto tempo levaria para alguém desenvolver um hábito de lidar com tecnologia? E hoje se tornou o quê? Cada vez mais amigável e aceitável a tecnologia dentro do nosso dia a dia.
Então, por isso que isso passou a ser o padrão, onde muitas vezes a pessoa começa a gerar um novo pensamento. Posso produzir e ter os valores presentes? Agora, isso está sendo levado em consideração. Legal? Sensacional, amigo. Obrigado. Obrigado. Gratidão, Cláudio. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Cláudio, pela pergunta e pela resposta, Eduardo. Mais uma vez, agradeço muito aí a sensibilidade com que você avalia, né, em termos de valores, em termos de mindset, por toda a tua experiência como neuropsicólogo também, ajudando a gente a entender tudo o que está acontecendo, não só lá fora, mas aqui dentro também, né, no nosso cérebro, na nossa mente. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Para poder liberar o Eduardo, uma rapidinha? Vamos lá, professor Celso, por gentileza. André, André. Vai fundo, Rony. O Rony passa para o André a chance de fazer a pergunta. Vai, André, por gentileza. Isso, vai, André. Vamos lá, André, rapidinho. Se eu passar para Rony também vai ficar enrolar muito. Então, vamos lá, Eduardo. Obrigado, parabéns novamente pelos esclarecimentos. Se tratando na parte neurológica, exatamente, a gente que trabalha com treinamento presencial, a gente sabe que, por muitas vezes, a gente precisa movimentar todos os sentidos do seminarista, da pessoa que está ali, né? E fazê-la ouvir de uma forma, de repente, até cheiro, enfim, a gente precisa movimentar todos os sentidos. Como compensar isso de forma online? Como é que você conseguiu produzir essa compensação que não é fácil, eu imagino, né? A grande descoberta de 94 foi que nós temos 5 bilhões de neurônios chamados espelhos. Esses neurônios espelhos, eles também são chamados de neurônios da empatia e da compaixão. E aí o que acontece? Ele descobre uma coisa que é o seguinte: quando uma pessoa boceja, você boceja. Quando você está vendo um filme e a pessoa sofre, você sofre junto. E aí se descobriu, e foi se evoluindo muito em cima disso, que neurônio espelho, ele aprende com ele mesmo. Isto é, quando você se imagina fazendo uma ação, você começa a aprender com a imagem que você está criando. Isso é, são 2 recursos, neurônio espelho e imagem mental. Então, quando a gente está hoje trabalhando, e essa é uma parte que eu falo assim, nossa, o pessoal começa assim, estou chorando, nossa, estou emocionado, nossa, não sei o que e tal. É porque em algum momento agora, mais do que nunca, nós precisamos ter 100% de intencionalidade e saber exatamente o que é que a gente vai estar disparando dentro da experiência agora mental. Então, por isso que, só para a gente ter ideia, mindset é uma representação interna que eu tenho de uma realidade. E esse mindset ele é representado por uma imagem que eu criei. Então, por exemplo, se você disser assim, eu vou pedir para você tirar a roupa e bater na porta do seu vizinho e vender o seu produto. Aí você vai dizer o quê? Não, eu não me vejo fazendo isso. É verdade, porque a imagem que eu construí aqui dentro não me permite fazer uma ação que não seja aquela que eu estou me vendo. Então, por isso, quando uma pessoa diz assim, eu tenho dificuldade de vender. Não, eu tenho dificuldade de me ver vendendo. Na hora que eu criar essa imagem mental, essa representação interna, eu mudei o meu mindset. Então, agora, por isso que quando a gente fala assim, em algum momento você fez a pessoa se sentir dessa forma. Esse é o pequeno grande desafio que nós temos hoje dentro do online. É conduzir as pessoas a viverem o que você está falando. Então, mais do que nunca agora, aquilo que a gente chamava de padrão de linguagem hipnótica precisa estar na ponta da língua. Né? Então, por isso que eu digo, algumas coisas que antes a gente não precisava, agora passou a ser fundamental. Então, esse é o ponto. Tá? Então, o quanto é importante a gente gerar essa empatia de fazer com que a pessoa mergulhe dentro daquilo que a gente está falando. Só uma outra curiosidade. Quando o Messi faz um gol de cavadinha, na mesma semana vai ter pelo menos mais uns 4, 10 jogadores que vai fazer a mesma jogada. Porque a Universidade de Harvard foi trabalhar e eles fazem uma coisa que é o seguinte, o neurônio espelho aprende com aquilo que você está vendo. Então, a pessoa se vê dentro da experiência e quando ela se dá conta, ela já está fazendo. Tá?
Então, por isso que algumas jogadas geniais se repetem na mesma semana, né? Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Disciplina é o principal combustível para o sucesso e para a prosperidade. E só vence quem tem essa capacidade de conseguir conviver com a dualidade do erro e do acerto.
grande honra ter sido convidado para isso. E vou dar aqui relatar minha humilde história, né, sobre como a Agência 1 chegou onde está nos dias atuais e, enfim, mostrar um pouco também do portfólio, de como a agência se reinventou, né, isso é muito importante, né, e o nosso slogan é uma agência nova todos os dias, né, uma nova agência todos os dias, porque não existe realidade maior nos dias atuais e que todos nós precisamos nos reinventar sempre, sempre, porque os desafios são sempre diferentes. Então, vou passar aqui umas telas e fazer os comentários para vocês. E o tema não poderia ser melhor do que transformar para inovar a trajetória da nossa empresa, né? Quais as transformações que a gente fez ao longo do tempo para atingir os objetivos e os sonhos que a gente sonhou. A gente nasceu no ano de 2000, né? Mas, na verdade, minha história no mercado publicitário ela começou no início dos anos 90. Eu não nasci em família abastada, não herdei absolutamente nada na minha vida, nada contra quem herdou, né? Existe uma tradição no mercado publicitário nordestino, sobretudo em Pernambuco, de agências que passam de pais para filhos, assim como algumas bancas de advocacia fazendo vamos dizer assim, uma comparação. E assim, a minha história foi realmente de zero, né? Eu comecei numa sala pequena, com uma secretária, uma dupla de arte, e fui à luta, e fui à guerra, sem grana, sem financiamento, sem investidor, né? E nos 10 primeiros anos da minha história foram anos muito, muito difíceis, né? Eu tive propostas para bons empregos, para, enfim, desistir do meu sonho, né? Pessoas diziam: Luiz, esse teu segmento é muito difícil, existem grandes agências, você pode não acreditar, mas é impossível você conseguir atingir esses objetivos ambiciosos que você tem, mas eu jamais desisti. E o ano de 2000 ele marca, porque que eu coloquei aqui, porque foi uma virada na minha vida, porque foi quando eu consegui finalmente um sócio investidor que montou uma estrutura, né, que eu tinha planejado, vamos dizer assim, para a minha empresa. Ele comprou 50% das ações da agência e perguntou para mim: Luiz, como é que a gente vai fazer? Qual a parte em dinheiro, qual a parte em equipamento, em estrutura, em novos profissionais? Eu falei: eu não quero R$1. Eu quero que todo esse dinheiro que você vai investir seja na estrutura e na contratação de profissionais, de ferramentas, porque é daí que a gente vai crescer, né? E foi isso que aconteceu. Então, como é que estão os dias atuais, né? O ritmo nosso é um ritmo alucinante, né? E cada vez esse ritmo ele aumenta. E acho que a pandemia ela veio para nos ensinar que tudo pode acontecer e de uma forma mais rápida do que a gente imagina. Quer dizer, o que a gente estava planejando que ia acontecer em 4 anos, aconteceu em 3 meses. Quer dizer, e quem estava preparado para isso se destacou, né? E, modéstia à parte, nós estávamos preparados para isso, né? O nosso TI, a relação que a gente já tinha, inclusive com profissionais de outros países, prestando serviço para a agência online, reuniões online que a gente fazia. Então, a nossa operação, na hora que houve a pandemia, ela foi rapidamente adaptada ao home office, que é uma operação que chegou para ficar e que já fazia parte da nossa realidade. Então, isso foi uma coisa muito importante. E o que é que a gente vê nessa nova realidade? Que, de um lado, existe um modelo disruptivo, né? Com novas tecnologias sempre aparecendo, né? E, do outro lado, os anunciantes cada vez mais exigentes em relação aos resultados, né? E acabou aquela coisa de que a agência era uma compradora de espaço, uma planejadora, fazia uma campanha criativa e parava aí. Quer dizer, agora a comunicação ela está cada vez mais fragmentada, ela está cada vez mais específica. E mais que nunca, os anunciantes, os clientes, eles querem resultados concretos, né? Isso é um fato.
E aí vem essa frase de Peter Drucker, que para mim é lapidar, né? Mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa, né? A estagnação é o caminho para o fracasso. E, assim, a zona de conforto, como o nosso presidente Janguier gosta de dizer, é o pior dos mundos, né? E nesse sentido, a Agência 1 nunca se acomodou, né? Sempre a gente esteve preocupados com inovação e com criatividade. Porque de uma coisa, nesses aí, 30 anos de atividade, tem uma campanha da Globo que diz o seguinte, que é o Prêmio Profissionais do Ano, que diz: nada substitui o talento. Eu acho essa frase assim incrível, porque pode vir tecnologias, pode vir uma série de ferramentas, mas o talento faz sempre diferença, e sempre fará. Eu fiz uma pequena linha do tempo para mostrar como foi a trajetória da agência. Esse novo projeto, quando eu coloquei em 2000, é porque foi a mudança do nome da agência para a Agência 1 Comunicação, a entrada do sócio investidor, e a partir dos anos 2000, a agência experimenta um crescimento realmente exponencial. Eu tenho muito orgulho, né? Janguier, assim, até me emocionou citando o exemplo do Grupo C, porque eu considero, assim, não só o maior case de comunicação da Agência 1, mas um dos maiores do Norte e Nordeste, porque, assim, sem ter falsa modéstia, mas acho que do Brasil, porque um grupo que sai de 400 e poucos alunos e atinge o patamar desse império de ensino superior que a gente ajudou, de alguma forma, a construir, é motivo de muito orgulho. Foi exatamente uma coisa que é o ideal numa relação cliente e empresa, seja ela qual for. É que a gente cresceu juntos. Quer dizer, a Agência 1, ela cresceu junto com o cliente. E aí, em 2015, a gente teve uma ação bem ousada, né? Sim, e falando, em 2003, na verdade, a gente conquistou a conta da Faculdade Maurício de Nassau, na época, quando a gente criou o Brasão, o slogan Fazendo Parte da Sua História, né? E aí vieram todas as inovações de se tornar centro universitário, de mudar o nome para Uninassal, das aquisições. E em 2015, a gente fez uma ação bem ousada, que foi comemorar os 15 anos da agência, mudando o nome da empresa para Agência 15, ao invés de Agência 1. Foi um movimento ousado que teve uma grande repercussão. No final de 2015, no início de 2016, a gente voltou a ser Agência 1. Tudo isso de uma forma planejada, divulgada e tudo mais. Aqui em 2018, 2017, 2018, a gente sente, e a gente veio se preparando antes disso, porque a gente viu que a era digital ia promover uma profunda modificação no nosso negócio, assim, uma mudança radical, que o volume de trabalhos, de jobs, como a gente costuma dizer no nosso ramo, do digital, estava crescendo exponencialmente. As ferramentas que estavam aparecendo também, enfim, propiciaram um resultado mais assertivo, mensurável, né? Porque antes a gente tinha campanhas só de mídia de massa, outdoor, jornal, TV, rádio, né? E hoje você tem ferramentas no digital que você vai direto no público-alvo, você vê quantos cliques, quantos views, quantas conversões, você tem realmente dados concretos. E a gente sentiu que isso era uma grande virada no nosso negócio. Então, a empresa que já era consolidada, né, precisou se reinventar. E a gente assim, tem a absoluta convicção de que a gente fez isso antes da concorrência, no nosso mercado. E nesses últimos 6 anos, 7 anos, foram ainda mais inovadores, né? Esse foi um fato. Eu vou colocar aqui um vídeo para assim, dar uma resumida em tudo isso que eu estou falando. Isso ele é bem numa linguagem publicitária.
A história da Agência 1 começou no ano 2000. Diziam naquela época que os carros estariam voando, mas quem decolou mesmo foi a tecnologia. Lembra como os óculos, relógio e celulares eram, digamos, inocentes? Agora, relógio é celular, celular é videogame. E um óculos pode nos levar para outras dimensões. É que as pessoas estão cada vez mais conectadas. Tudo acontece nas telas. O mundo gira, a cabeça do consumidor dá voltas e a Agência 1 está sempre se reinventando para acompanhar tudo isso de perto. Formando equipes que também não se cansam de buscar o novo, o diferente, o inusitado. E investindo em ferramentas que quase ninguém tem, como o Ibope Media, que acompanha os hábitos de consumo de produtos e serviços, e o Stiling, que monitora o comportamento online de brasileiros e influenciadores em tempo real. Já fomos 1, já fomos 15, agora somos de novo uma nova agência. Mais integrada, mais criativa, mais conectada, mais ousada do que nunca. 2 anos seguidos, a Agência do Ano no Prêmio Pernambuco de Propaganda. Agência do Ano também no Prêmio Colunistas Norte e Nordeste. Falamos oxente porque somos genuinamente pernambucanos, mas conhecemos cada sotaque, porque atuamos em todas as capitais do Brasil e em mais de 350 municípios espalhados pelo país. Segura o queixo que ainda não acabou. Fomos a primeira agência de Pernambuco com o selo Google Partner Premier, única agência em toda a história da propaganda pernambucana no shortlist do Cannes Lion, o maior e mais respeitado festival de publicidade do mundo. E temos a maior e melhor estrutura do Norte e Nordeste, com uma novíssima sede de 930 metros quadrados e a vista panorâmica mais incrível em linha curva que você já viu. Estrutura padrão São Paulo, de frente para o Rio Capibaribe. Somos uma agência única, com mais de 140 colaboradores. Equipes de performance, business intelligence, UX design, ilha de edição, gestão de crises e um portfólio que na próxima apresentação provavelmente já estará diferente, repaginado, cheio de novidades. Porque você sabe, a Agência 1 é uma nova agência todos os dias. É isso aí, a gente se transformou para inovar e inovamos. Acho que é um fato, né, para a Agência 1. E a gente nunca produziu tanto, né? Eu gosto desse painel, desse gráfico, porque ele mostra bem como o digital chegou para mudar, né, a realidade da comunicação de uma forma geral, não só das agências, mas do mercado de comunicação como um todo, né? Em 2017, a gente teve 2.208 jobs. Quando a gente fala jobs, na verdade, não são peças publicitárias, são campanhas, né? Então, vocês vejam aqui como vamos dizer, o percentual do digital, que é o laranja, está bem pequeno, né? E a mídia off, que é a mídia tradicional, bem alta. E a cada ano, veja o crescimento exponencial dos trabalhos de mídia digital, né, utilizando as plataformas digitais. Então, hoje, o percentual na nossa pauta de trabalhos de digital representa 60%. E o off representa 40%. E essa diferença ainda vai aumentar mais. Eu não acredito que a mídia off ela vai desaparecer. Ela sempre vai estar dentro do planejamento de qualquer comunicação de empresa, serviço, produto, sempre, né? Mas o digital vai ter um papel mais relevante. Isso é um fato. Então, aqui a gente também fala de reconhecimento de alguns trabalhos que a gente foi premiados em festivais e tal. Então, vou mostrar aqui um portfólio rápido de alguns trabalhos, tanto para o grupo quanto para outros clientes, que também interessantes. Bom, essa peça ela foi a finalista no shortlist em Cannes. Para vocês terem uma ideia, a gente teve como parceiro nessa campanha um ilustrador londrino, quer dizer, o cara mora em Londres, e essa peça a gente entrou no shortlist no ano retrasado.
Então, quer dizer, a Agência 1 já vinha fazendo, como eu disse a vocês, esse trabalho online, tanto no Brasil quanto no mundo. Essa é uma ação que a gente fez, quer dizer, um filme com uma ação que foi bastante premiada para a Uninasal sobre bullying. É uma peça bem interessante, bem impactante. Tinha que ser o gordo! Terremoto do caramba, meu irmão! O quê? Aí, meu velho, tem mais respeito, velho. Deixa o cara. Eu tô aí que eu tô brincando. Tá tirando onda Isso é aí. brincadeira que se faça, velho. Aí. E tu, por que não ajuda o cara a levantar? Só fica filmando, rapaz. Celular é meu, querido. Gente, isso tudo foi uma ação, mas poderia ter sido real. Provavelmente você também já sofreu ou conhece alguma vítima de bullying. E é por isso que estamos nessa campanha. Em caso de bullying, não seja plateia. Não ria da situação. Fique sempre do lado da vítima, nunca do agressor. Sem plateia, o bullying perde a força. É isso aí, galera. Plateia é legal no cinema. Bom filme. Não é engraçado. Não te faz mais forte. Não te faz maior. E não te faz melhor do que ninguém. É covarde, violento, desnecessário. E fala muito sobre o seu caráter. Tudo indica que o que você precisa é de uma plateia. Você é o tipo de pessoa que faz qualquer coisa para chamar atenção. Faz tudo para impressionar. É isso? Então esse vídeo não é para você. E sim para todos que não são o praticante e nem a vítima do bullying. Este vídeo é para a plateia. É para quem assiste a tudo calado e para quem ri da tristeza alheia. Porque uma coisa é certa: quando o assunto é bullying, só existem dois lados: agressores e agredidos. De que lado você está? Uninasal, cidadania dentro e fora da sala de aula. Passar aqui, mas... Deixa eu voltar. Vai ser. É uma sensação tão ruim, parecia um vazio. Parecia que levaram um pedaço de mim. E como é que pode duas pessoas sumir assim? E desaparecer do nada.
campanha ela foi exibida no Palais de Cannes, que foi também premiada. Campanha muito bonita. Olá, eu sou o futuro e vou deixar um recado. Não tentem me adivinhar. Ao invés disso, se preparem para mim. Aprendam a aprender. Se conectem com suas emoções, com a arte. Entendam o mundo. Sejam cidadãos globais. Gerações já passaram por mim e todas tiveram seus próprios futuros. Agora, se preparem para um novo futuro. O de vocês. Hoje são as escolas que precisam aprender. E a Conecta aprendeu a se preparar para um novo futuro, seja ele qual for. Porque segue uma proposta que conecta a tradição à inovação, para transformar seus alunos em cidadãos globais. Porque para a nova geração, a palavra fronteira não significa mais nada. Escola Conecta. Prepare-se para um novo futuro. Se isso tá aqui, é porque alguém deixou. Garrafinha não nasce na areia. Quem deixa lixo por onde passa, um dia pode não conseguir mais passar. De lixinho em lixinho, se forma um lixão. Um problema pra gente, pros bichos, pra natureza, pra cidade. É canal que transborda, rua que alaga, barreira que cai. Ou a gente faz diferente, ou vai sempre ser limpa, suja, limpa, suja. Uma garrafinha dessa dura um século, 100 anos. Uma garrafinha? Imagina 1000. Tem até quem joga sofá, pneu. Aí o problema vai e volta. Bora parar com isso? Você não quer viver num lugar legal? Todo mundo quer. Lugar de lixo é na lixeira. Até uma criança sabe disso. Simples assim. Simples assim. Prefeitura da cidade, Recife, capital do Nordeste. Para quem está todo dia dentro de um hospital, convivendo com a realidade dessa doença, a preocupação só aumenta, vendo gente na rua, se arriscando. O pior ainda nem chegou. Num momento assim, tem que ter muita paciência e cuidado. Os números são assustadores e só crescem. E por trás de cada número tem um nome, uma vida. O trabalho não para e para conseguir atender quem precisa, a gente precisa de você. Quem está em casa tem muito menos possibilidade de vir parar aqui. Eu sou médico e minha responsabilidade é salvar vidas. Hoje, a sua também é. Fique em casa. Salve vidas. Bem, gente, isso foi só uma pequena assim, demonstração, um demonstrativo pequeno do portfólio da agência, de alguns trabalhos mais recentes também. E eu queria falar agora um pouco também da fragmentação dos serviços da Agência 1. Exatamente essa inovação que a gente fez para acompanhar essas novas exigências dos clientes, as necessidades das empresas em relação à comunicação. Então, a Agência 1 hoje, ela tem 5 braços que se complementam, na verdade, né? A gente tem a Daysolve, que é uma empresa de prevenção e gestão de crises, que eu tenho uma sociedade com o nosso Marcos Alencar, nosso diretor-geral do Instituto Êxito, que é uma empresa voltada para a reputação e gestão de crises, que conta com research, pesquisas qualitativas e quantitativas, business intelligence, com monitoramento, análise e diagnóstico de dados, e press, né, assessoria de imprensa. A Daysolve, ela é uma empresa muito, eu diria, atual, e exatamente por esse momento em que as redes sociais, elas são um campo minado. Hoje, uma postagem mal colocada dentro de uma empresa, né, uma live feita de uma forma equivocada, um stories postado
sem pensar, de um colaborador, graduado ou não, ou mesmo de uma pessoa física, de um empresário, ou de uma celebridade, causa um estrago tremendo à reputação. A gente vê aí vários exemplos disso acontecendo, né? E a Daysolve, ela chega para prevenir esse tipo de situação, né? Com vários procedimentos, né? Que a gente coloca para as empresas, para as celebridades, para o empresário, enfim. A gente tem como fazer isso de uma forma estudada, e a gestão de crises quando essa está instalada, né? Então, a empresa que está crescendo, a empresa que tem uma atuação, eu diria, muito consistente, que tem um futuro para a gente brilhante. A One Sports, que é uma empresa de marketing esportivo, né, que capta patrocínios, faz gestão de marcas, atletas e eventos esportivos, campeonatos esportivos, com licenciamento de produtos, comercialização de propriedades, mídias em campo, quer dizer, a gente fechou, por exemplo, aqui com o Esporte Clube do Recife, com o Bahia Futebol Clube. Enfim, a One Sports é uma empresa também que vem crescendo de maneira consistente. A Promo, que é a empresa de ações promocionais, de ativação de marca, que também faz parte do nosso portfólio. A F5, que é uma agência de performance, né, que é um braço digital muito forte da agência, tem crescido exponencialmente, que tem entre os seus serviços mídia programática, com segmentação de anúncios mais assertiva na Trending Desk. Nós somos hoje uma Trending Desk que, na verdade, nos tornou um veículo de comunicação, né? Cliques, que é anúncios focados em cliques do usuário na rede de pesquisa e display do Google, Social Ads e Remarketing. Call Tracking, gestão de potenciais oportunidades de negócio. E os leads, que é geração de métricas únicas com validações de ações de marketing. A 6C é uma empresa de produção, nós temos 4 ilhas de edição, enfim, que a gente tem uma gama de serviços que a 6C faz, inclusive conteúdo para a internet. Então, você imagina que um cliente da 6C, ele pode trabalhar com F5, um cliente da F5 pode trabalhar com a Daysolve, pode precisar da Daysolve, pode precisar da One Sports, que, por sua vez, pode também trabalhar com a Promo, né? Um evento esportivo, você também tem ação promocional. Então, quando a gente fragmenta os serviços, né, você tem um poder de fogo muito maior e, sobretudo, o cliente, quando entra na agência, ele não precisa estar procurando 2, 3, 4, 5 empresas para prestar serviços para ele. Ele, dentro da estrutura da Agência 1 e dos braços da Agência 1, ele tem ali essa gama de serviços à disposição dele, né? Esse é um grande diferencial da gente. Então, como a gente está falando de transformar para inovar, por que não falar do atual desafio, né, que estamos atravessando? Então, aqui isso é bem importante. De acordo com uma pesquisa recente realizada pela CNI, bem recente, 83% das empresas precisarão de mais inovação no pós-pandemia. Isso é um fato comprovado. E pela falta dela, da inovação, já nos primeiros meses da pandemia, 65% das médias e grandes empresas informaram que tiveram sua produção reduzida ou paralisada. Quer dizer, quem conseguiu inovar, tá certo? Conseguiu se destacar e vai sair dessa pandemia mais forte do que entrou. Por isso que inovação, transformar para inovar, que é o tema da minha palestra, é tão importante e mais ainda nesses tempos atuais. Então, foi promovendo a criatividade e a inovação nos últimos anos que, durante a pandemia, a gente encontrou soluções rápidas e reais, como eu falei, porque a gente estava preparado para isso. A gente se preparou ao longo do tempo para isso. Então, com todo o suporte de DNA tecnológico, a migração para o home office, como eu falei, ela foi rápida, foi eficiente e funcionou plenamente, tanto para a empresa como para os clientes e colaboradores. De agência para agentes de transformação, essa é a nossa empresa. Então, gente,
eu faço uma homenagem aqui com o nosso vídeo, porque se tem um cliente que a Agência 1 se orgulha de ter, chama-se o Instituto Êxito do Empreendedorismo. Então, eu queria dizer a vocês que a marca do Instituto, para quem não sabe, foi criada pela Agência 1, toda a identidade visual, de forma gratuita, com muito orgulho, com muita honra. Nós fizemos um filme que, para mim, sempre me emociona, Janguier sempre coloca ele no ar, quando a gente tem as reuniões, e eu vou colocar ele mais uma vez, porque quem viu gosta de rever, e quem não viu vai gostar de ver, porque é um filme que emociona, é um filme que traduz esse espírito tão nobre que norteia o êxito, né? E que tanto nos orgulha, e que, como tudo que Janguier Diniz faz, é intenso e dá certo, porque ele se dedica de corpo e alma. Vamos ver aí. Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Vocês são as pessoas que levantam a bandeira do empreendedorismo e, assim, eu tenho muito orgulho de participar desse grupo. Sintam-se homenageados, que vocês merecem. Cuidem muito ocupados, dando o seu tempo precioso para fazer bem ao Brasil e aos jovens que precisam. É isso. E aí eu termino com uma frase de Jorge Paulo, que é: eu nunca conheci nenhum pessimista bem-sucedido. Somos todos otimistas. O Brasil vai melhorar. Olá,
Eu sou Ednei Quaresma e empreendo há mais de 20 anos, sempre no setor educacional, buscando transformar a vida das pessoas por meio da educação. Hoje, eu também sou sócio conselheiro do Instituto Êxito e estou aqui para te fazer esse convite, para que você possa embarcar nesse grande propósito de transformar a vida de milhões de jovens por meio da educação. Não interessa que segmento você atua empreendendo, o que importa é a sua vontade de transformar conosco a vida de milhões de jovens. E você pode contribuir com a gente gravando cursos, fazendo palestras, mentorias. Se interessou? Então vem ser nosso sócio aqui do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Acesse o link aqui embaixo ou escaneie o QR Code. Estamos te esperando. Disciplina é o principal combustível para o sucesso e para a prosperidade. E só vence quem tem essa capacidade de conseguir conviver com a dualidade do erro e do acerto. Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito.
Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem o motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Obrigada pelo convite, obrigada, presidente Janguier. Boa noite a todos. E é com muita satisfação, né, que eu venho falar mais uma vez sobre resiliência, que é o meu estilo de vida, principalmente desde quando eu venci o coma, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, o que é resiliência, né? Muitas pessoas falam bastante sobre os possíveis conceitos e resiliência, primeiro, é uma palavra viva, então ela vai modificando todo o tempo e acompanhando o mercado, acompanhando as mudanças do mundo, da mente, das nossas emoções. Resiliência, todo mundo sabe até então que veio originar da física, tudo bem, que significa o poder, uma capacidade que o material tem de voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido uma pressão. Só que nas ciências humanas, nas ciências psicológicas, entende-se, compreende-se que resiliência é você não só estar preparado, para enfrentar as adversidades da vida. Mais do que isso, é você fortalecer-se na dor, no caos, lembrando quais as suas competências, olhando mais para você, não esquecendo de quem você é, não esquecendo de onde você veio, onde você quer chegar. E ser resiliente hoje em dia, como o próprio nome da palestra, desse bate-papo, um bate-papo, um estilo de vida, porque no meu entendimento, no meu humilde entendimento, ser resiliente hoje não é uma opção, é a única opção. Hoje, você ser resiliente é você estar muito atenado, porque o resiliente, ele consegue preparar para possíveis, adversidades que possam vir na nossa vida. Eu costumo fazer uma metáfora de uma rádio, por exemplo, que quem não tem uma mente resiliente ou quem não procura ser uma pessoa resiliente, está sempre numa frequência mental de uma rádio, tá? Uma metáfora AM. E o resiliente está na frequência mental FM. Então, uma frequência mental FM, uma frequência mental AM, elas não se cruzam. Numa frequência mental AM, eu tenho muitos ruídos, eu tenho muitas incertezas, eu tenho muitos medos, eu tenho muitos traumas. Não que eu não tenha na FM, mas na FM eu consigo ter uma percepção melhor da minha vida, de quem sou eu, onde eu estou inserido e quais as alternativas que eu tenho para fazer melhores escolhas assertivas na minha vida. E eu fui estudando a resiliência, são 20 anos de estudo, escrevi um livro, literalmente, quando eu tive a notícia que eu iria ter só 4 meses de vida,
quando eu tive a minha filha, hoje com 4 anos, a Mariane, que nasceu morta e foi 5 minutos de ressuscitação. A pediatra chega e fala assim, olha, Érica, ela vai ter muita, depois, né, do processo todo, ela vai ter muitas sequelas. E hoje ela é uma menininha saudável, sem sequela nenhuma, graças à resiliência. Porque na resiliência, como a gente estuda muito como os neurônios, né, a energia, eu vou falar bem formal, como a energia cerebral, como a energia mental, né, troca energia com o outro, né, com as mentes, e ela teve a gente teve esse trabalho. Eu não sei se ela está aí, mas ela vai assistir, que é a pediatra dela, que é a doutora Paola Ripoli. Nós fizemos uma live recente, onde o case da Mariane, né, da minha filha, vai ser o case agora do doutorado dela, porque ela realmente defende que a Mariane foi um milagre, é um milagre. Então, assim, eu tenho todos os dias o privilégio de ver o milagre na minha vida, que é a Mariane. E ela falou também que ficou muito feliz que agora na grade curricular do curso de medicina, né, está começando a ter em curso a matéria espiritualidade. E é muito bacana, porque quanto mais eu vou estudando a resiliência, e eu tenho vários cases aqui, mas a gente está com um tempo um pouco curto, mas é muito interessante frisar o seguinte, não adianta você só preparar sua mente para enfrentar as adversidades, os problemas, para sair deles, né, para entender as pessoas, porque quando você, no meu campo, que é resiliente, por exemplo, eu atraio muitas pessoas de todas as formas. Então, assim, todo mundo tem luz e todo mundo tem sombra. E lidar com a sombra dos outros e com a sua é muito complicado. Então, assim, quando você entende, quando você vai estudando, a sua mente ela vai aumentando a sua frequência mental. Então, como que a resiliência fecha, né? Qual que é o triângulo da resiliência? Eu custei muito a entender isso, viu? Eu aprendi isso bem na dor, na espiritualidade. Então, seja ela qual for, você tem que estar com a sua espiritualidade muito bem conectada com você, porque é ela que te mantém, né? Não é só a resiliência ali mental e emocional, porque são técnicas, mas é ela que te mantém. Isso, eu até fiz agora um novo artigo falando sobre isso, eu posso até deixar aí disponibilizado. Então, continuando, né? Resiliência mental é tudo aquilo que, através da mente, eu consigo vencer meus medos, meus traumas. Então, o que acontece muito com as pessoas? A gente consegue visualizar, às vezes, uma situação e consegue até identificar o problema, né? E consegue até identificar o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. Então, por exemplo, eu posso assistir várias palestras, posso ler vários livros, eu entendo o que eu tenho que fazer, eu vejo ali as respostas, mas na prática eu não consigo fazer. Falta de resiliência. Porque na resiliência eu começo com uma coisa, para virar hábito, né? Então, assim, eu nunca começo com várias coisas. Eu escolho uma coisa. O que eu não faço, eu preciso fazer e tem que começar dentro de casa? Poxa, arrumar minha cama. Então, todos os dias eu vou arrumar minha cama, eu começo com uma coisa. E aí eu vou treinando o meu cérebro, né, a condicionar sempre bons hábitos. E ali, nesses condicionamentos, nesses bons hábitos, abrir leques aí de possibilidades para que eu possa enxergar melhor e realmente ter um amadurecimento mental e emocional capaz de favorecer a minha pessoa, né? E, obviamente, servir melhor o outro. Então, por exemplo, nessa eclâmpsia que eu tive na gravidez, onde minha filha nasceu morta, 5 minutos de ressuscitação, ela não teve sequela nenhuma, eu fiquei super hipertensa, ainda sou. Mas eu poderia ter ficado com muitas outras sequelas, e não fiquei, graças à resiliência. Então, assim, fechando no espiritual, sempre. O que mantém a resiliência mental e o que mantém a resiliência emocional é você estar com sua espiritualidade muito bem conectado. Ok? Pode passar para outro slide. Eu queria falar com vocês o seguinte, a importância das 7 dicas, né, na verdade, de como a gente pode acionar e fortalecer a nossa resiliência. Por exemplo, a gente pode acionar e fortalecer a nossa resiliência separando um tempo mais para nós,
A gente tem tempo para todo mundo, a verdade é essa, e a gente tem pouco tempo para a gente vê muito mais o que o outro está fazendo do que a gente está fazendo, e aí quanto mais eu vejo o que o outro está fazendo, mais eu me preocupo com a sombra do outro, esqueço da minha, porque a minha também precisa ser cuidada. E aí eu vou, de repente, tomando decisões dentro da minha vida, dentro do meu emocional, dentro da minha família, que não são nada condizentes com o que eu quero, com o que eu mereço, né? Outra coisa que é muito importante, música. Todo mundo gosta de música, e música, gente, tem uma ciência que chama musicoterapia, que é a ciência que estuda como as notas musicais interferem nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Então, assim, cuidado com as músicas que vocês estão ouvindo, elas são muito importantes, cuidado com as letras que ficam ali na memória, né? Às vezes aquele refrão ali bonito, que você acha que é bonito, mas está potencializando, às vezes, uma dor, um trauma, um passado. Tem gente que vive de passado, né? Esquece que tem um presente que precisa ser vivido. E eu quero convidar, na verdade, a vocês fazerem uma reflexão, é até paradoxa, né? Mas em relação à morte, como eu tive bem pertinho dela, eu falo o seguinte, gente, eu tive em coma, mas eu conheço muitas pessoas que comem, que andam, que bebem e estão em coma. Então, assim, se você tem um sonho, corra atrás. Se você tem medo, vence-o, né? O não você já tem, corra atrás do sim. Eu poderia citar vários exemplos de coisas assim que eu recebi muitos nãos e com persistência eu consegui. Mas não é o foco. O foco é que você perceba urgentemente que você é muito especial, né? E que você precisa ter muito claro quais são as pessoas que você quer estar por perto. Isso influencia muito. Então, por exemplo, 2 pessoas que tudo sabem da minha vida, e tudo eu peço opinião, meu pai e minha mãe. Então, assim, quais são as 2 pessoas, 3 pessoas ali que você realmente ali pode contar, que você realmente pode se apoiar para fortalecer a sua resiliência? A resiliência a gente fortalece com o próximo, sempre servindo, fazendo algo para o próximo. Por exemplo, indo visitar um asilo, indo visitar uma creche, o que você faz para o próximo? Isso é muito importante. E como está a sua espiritualidade? Então, são questões assim, bem reflexivas para vocês pensarem que fazem toda a diferença no contexto. Por que as coisas não acontecem do jeito que eu quero? Por que eu sempre estou atraindo pessoas com esse perfil? Isso eu já passei por várias situações assim, porque quando a gente vai estudando, a gente vai, como eu falei, lidando com todos os tipos de pessoas. Então, assim, por que isso está acontecendo? E tudo, tá? Tudo. Todas as respostas estão dentro de nós. E elas fazem muito sentido, por exemplo, quando você faz o exercício do espelho, né? Quando você se olha mais no espelho, quando você conversa mais consigo no espelho, porque como você sente se olhando interfere muito nas decisões que você vai tomar, na sua postura, no seu comportamento, no seu jeito de se ver, no seu jeito de ver o outro, né? Outra questão aqui é gestão do tempo, separar muito bem. Eu costumo dizer o seguinte, faça o seu checklist do dia. O checklist, ele é muito importante, porque o cérebro, ele capta muito mais do que a gente escreve. Eu costumo falar o seguinte, a palavra tem poder, a palavra escrita mais ainda. Escreva um papelzinho, o seu checklist do dia, o que você tem que fazer, separe o que é importante do que é urgente, coisas simples, começa com um item, 2 itens, 3 itens. Coloque na parede, num local que você possa visualizar todos os dias, porque isso é importante, né? O cérebro, quanto mais ele visualiza, mais ele capta. Na verdade, essa técnica é para fazer o subconsciente lembrar, né? Para levar para o consciente. Tem uma formação muito legal aí do inconsciente nesse sentido da visão, tá? Então, utilize a visão, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve e filtre isso. Outra coisa que está aqui, não sei se vocês estão vendo, é a questão do sono. Como está o seu sono? A gente precisa dormir. O cérebro, ele precisa recarregar, ele precisa organizar, ele precisa filtrar. E ele só faz isso, né, no período que você está dormindo, descansando. Isso é muito importante. Então, quem sofre de insônia precisa urgentemente saber a causa dela, ok? Outra coisa que é importante, 3 mentorados meus estavam se queixando do seguinte, Érica, eu não consigo ter foco, eu não consigo ter resiliência, eu só reclamo, eu só frustro, eu sei que não pode reclamar, eu sei que não consigo fazer.
E aí eu estava tendenciando a técnica mesmo, né? As técnicas resilientes, as técnicas psicanalíticas. E aí eu descobri que os 3 tinham uma síndrome, a mesma síndrome, que é o TDAH, que é o teste, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, se você, às vezes, não está conseguindo terminar as coisas que você começa, se você não está conseguindo focar em você, se você não está conseguindo realizar as coisas que você precisa realizar no seu dia a dia, de repente, porque a maioria dos TDAHs adultos não foram diagnosticados na época infantil e tem um comportamento muito parecido com cansaço, com estresse. Então, de repente, é para eliminar isso daí, porque se não for tratado, você sempre vai estar nunca se entendendo, né? Acho que é importante frisar isso, que é bem bacana, e tem muitos casos, viu? É muita gente que tem e não sabe, às vezes, tá? Outra coisa que é importante, que é muito importante, é como você se vê. Né? O que você falaria para você hoje se você tivesse 10 minutos de vida? Tá? O que você falaria para você? O que você deixaria de legado? O que você sentiria orgulho? Isso é muito, muito, muito importante. Muito importante para a resiliência, falar o que você sente, perdoar e a gratidão. Quero falar do perdão e da gratidão no sentido de ciência, porque já são consideradas ciências, e são ciências muito fortes e profundas. Então, assim, é importante, às vezes, mais do que perdoar o outro, às vezes se perdoar, né? E quem tem essa dificuldade precisa urgentemente rever, porque isso interfere totalmente no trabalho. O que eu estou falando aqui é resiliência mental e emocional, parece que está só no âmbito pessoal, mas não. Interfere no pessoal, interfere no profissional, interfere no relacionamento, nas suas escolhas, né, de vida, etc. A resiliência, para mim, tá, como estudiosa dessa ciência, é o antídoto de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, de estresse. Eu me especializei em estresse pós-traumático, principalmente com pessoas que tiveram baques muito grandes e não conseguem esquecer e não conseguem seguir suas vidas. E, assim, cuidado com sintomas psicossomáticos. Antes de virar, né, uma síndrome, o corpo ele dá muitos sinais, né? Se você esquece toda hora algo que você coloca num lugar, se você esquece, poxa, você marcou na agenda, esquece, poxa, eu marquei na agenda e esqueci mesmo assim, né? Cuidado, são sinais que o corpo está dando. São sintomas psicossomáticos, dor na nuca, dor de cabeça demais, dor no estômago, dor nas juntas, e às vezes você acha que é algo corriqueiro, né? Então, assim, não ignore nenhuma dor, nenhuma sensação. Eu gosto muito daquela frase, né, típica, está até no meu livro, né? Conheça-se de ti mesmo, né? A chave do autoconhecimento. Hoje, autoconhecimento já, graças a Deus, não é tido mais como clichê, né? Como antigamente, poxa, isso não importa, o importante é vender, o importante é ganhar dinheiro, o importante é isso, o importante é aquilo. A gente tinha várias prioridades, menos cuidar de nós mesmos. E agora nós fomos convidados, né, com esse período que nós passamos aí, estamos ainda vivenciando, a voltar mais para nós e peraí, agora, meu filho, você tem que resolver muitas coisas com você mesmo, e não é fácil, né? E não é fácil a gente bater com a nossa sombra, não é fácil a gente ter que rever o que a gente precisa rever, mas é necessário, a gente precisa entender esse momento como uma oportunidade, na minha concepção, como uma bênção mesmo de vida, porque se eu estou viva, né, eu posso fazer, eu posso construir, eu posso rever meus conceitos, eu posso voltar atrás, eu posso tomar outras decisões. Então, assim, realmente, o dia de hoje é um presente. E a gente não precisa passar por situações difíceis, ruins, ou esperar que o pior aconteça para a gente entender isso. É agora que você está aí, né, assistindo, que você pode escrever, pega uma caneta ou máquina no celular, enfim, o que você pode fazer para ser melhor? Perdoar alguém? Né, agradecer alguém, se perdoar, enfim, faça isso por você, né? E aí você vai ver que as outras coisas, os outros campos da sua vida, porque são tudo energia, vão automaticamente se colocando nos lugares devidos, ok?
Gente, essa aí é uma breve, né, reflexão sobre resiliência, sobre... Eu falei algumas dicas aqui, mas tem várias. Poxa, eu queria compartilhar com vocês, mas o tempo não dá, mas eu quero muito, assim, que vocês entendam o seguinte, que é muito importante a gente se olhar mais vezes no espelho. Se você conseguir fazer isso pelo menos uma vez por dia, depois você vai ver que as coisas, elas vão ficando mais claras, tá? Por que está acontecendo, por que eu estou nessa situação. Então, assim, essa prática de se olhar no espelho, ela é muito, muito, muito positiva, ok? Muito, muito obrigada. Estou à disposição aqui para quaisquer esclarecimentos e perguntas. Obrigada, Celso, mais uma vez. Disciplina é o principal combustível para o sucesso e para a prosperidade. E só vence quem tem essa capacidade de conseguir conviver com a dualidade do erro e do acerto.